eu não vou correr o risco de nomear ninguém, para não esquecer ninguém, mas saibam que eu fico muito feliz, muito feliz com a oportunidade de ter vocês aqui hoje, e eu espero que cada minuto de vocês vale a pena. Nós preparamos com muito carinho o evento de hoje, é o nosso 7º evento, e nós temos sempre como objetivo preparar informações que sejam de utilidade pública e tomando cuidado de usar uma linguagem acessível a todos. E é aquela coisa, né? Quando você começa a atuar numa área profissional, quando a gente é aluno de faculdade no primeiro ano, não consegue entender o que o professor fala, né? Mas com o passar do tempo você vai adquirindo aquela linguagem e você sai falando aquela linguagem e não se dá conta de que as outras pessoas não entendem o que você está falando quando você usa uma linguagem técnica. Mas se eu chegar no fim da apresentação de hoje e houver alguma coisa que vocês não tenham entendido por conta do uso de uma linguagem técnica, vocês podem reclamar. Eu vou agradecer por isso, porque o meu radar está ligado justamente para evitar isso. O tema de hoje é um tema particularmente delicado por conta do cenário que nós estamos vivendo. Então, meus sentimentos por aqueles que estão experimentando um momento de luto, mas, por outro lado, a gente não pode, como se diz, né, deixar a peteca cair. Temos que oferecer também informações úteis para que as pessoas que já estão lidando com uma situação de perda e de luto possam não ter outras fontes de angústia que surgem quando elas não sabem como lidar com questões práticas decorrentes dessa situação. Então, o objetivo de hoje é trazer esse tema para ajudar aqueles que precisam desse tipo de ferramenta. Falando rapidamente de mim, eu tenho graduação em Direito pela USP, tenho uma outra faculdade, que me vale como uma ferramenta para entender de números, né? Eu acho interessantíssimo ser um advogado no meio de outros que tem o discurso de que advogado não entende de números. Eu acho o máximo, né? Porque fala, oba, né? Eu entendo, posso usar isso a favor dos nossos clientes. Mas desse slide aqui, que é um pouquinho do Antoine, tem duas coisas que me trazem particularmente uma satisfação especial, que é a minha formação como mediador, o que me permite atuar como conciliador. Faço parte com muito orgulho, muita alegria da equipe de conciliadores lá do Fórum do Butantã. Por essa razão, nosso escritório não pode advogar no Fórum do Butantã, e tenho amigos queridos lá da equipe de conciliadores aqui participando conosco, sejam bem-vindos. E outra fonte de especial alegria é a minha participação como membro do BNI. O BNI, talvez nem todos conheçam, ele é um grupo de networking profissional formado por executivos, cuja finalidade é se apoiarem mutuamente para a geração de negócios. Faço parte do BNI Gênesis, que é um dos 14 grupos de BNI em São Paulo. Tenho amigos queridos, muito bem-vindos, muito obrigado por prestigiarem o evento. E aqueles que tiverem interesse em conhecer como funciona esse grupo de apoio mútuo de empresários das mais variadas atividades e com atuação de excelência em suas áreas, podem me procurar, que eu referencio, mando um convite para vocês participarem sem qualquer compromisso de uma reunião. Todas elas, por conta da pandemia, têm sido online. Sobre o escritório, hoje o escritório é composto por 4 sócios, eu aqui falando com vocês, o Roberto e o Luiz, nós somos sócios já há 20 anos, mais recentemente recebemos com muita alegria o Henrique, só para que vocês saibam o que é preciso para fazer parte da equipe do FRK. Claro, qualificação é um requisito básico, mas não é o principal. O principal é espírito de equipe e um bom caráter, né? Curiosamente, eu vi, não faz muito tempo no jornal, que as empresas, grandes empresas, acordaram para isso.
qualificação técnica você desenvolve no seu pessoal, mas o caráter, o estilo de personalidade, não, né? Isso a pessoa traz e não tem como mudar. Então, com alegria, eu digo que eu tenho 3 sócios que já somamos esforços há 20 anos, né? Somos hoje uma família, e o Henrique veio aí como nosso membro mais novo, com o nosso pé, né? Pé no futuro. A gente tem que trazer gente jovem, porque é tanta novidade, tantas ferramentas tecnológicas, se não tiver uma pessoa jovem na equipe, a gente paralisa, né? O escritório, basicamente, atua em 4 frentes. Eu começaria pelo que vocês estão vendo aí no lado direito da tela, que é a mediação. Mediação, basicamente, é um conjunto de ferramentas, e eu diria até que é uma forma de ser, que serve para evitar o conflito entre as partes envolvidas. Muitas vezes os clientes vêm envolvidos num conflito, nós temos um profissional especializado em mediação, que é o Luiz, e esse conflito ele pode ser tratado de forma pura através da mediação, ou tratado juridicamente, mas com o uso de técnicas de mediação e conciliação, o que ajuda a que ele não se agrave, né? E as técnicas de mediação, que fazem parte da formação dos profissionais do escritório, acabam iluminando as outras áreas. Por exemplo, para você e sua família, eu no BNI ocupo a cadeira de Direito de Família, o escritório tem uma expertise nessa área, mas nós atuamos também em outras áreas, como a parte empresarial, e também prestamos serviços para escritórios de advocacia quando o litígio alcança as instâncias superiores e é preciso fazer um trabalho de tribunal. Então, nós temos essa expertise. Todo esse trabalho ele é iluminado por esse perfil conciliador que caracteriza os profissionais do escritório. O tema de hoje, como vocês já sabem, é inventário, e aproveitando esse evento, que é online, no qual nós vamos falar de inventário, nós fizemos coincidir com esse evento a realização de um e-book, a mais recente produção aqui do canal FRK Explica. Esse e-book ele vai ser disponibilizado para aqueles que o solicitarem aqui no chat, ou depois, via site, ele pode ser solicitado gratuitamente, nós disponibilizaremos. Ele é o nosso 4º guia, nós temos outros 3 que também podem ser solicitados. O primeiro deles foi relativo à compra e venda de imóveis, o segundo foi um guia do divórcio, e o terceiro, um guia falando dos direitos dos idosos. Tá? Todos à disposição de vocês. Antes de dar início ao conteúdo da nossa exposição propriamente dita, eu vou pedir ao Sebastião para que dê esses recados práticos. Sebastião, você passa para a gente aqui as orientações, para depois eu Claro, seguir? tudo bem, Antoine. Sejam todos muito bem-vindos. Já vi que tem várias pessoas interagindo lá no chat. Podem utilizar esse canal tanto quanto vocês precisarem. Nós temos, normalmente, 1h e 15 de duração. Temos um conteúdo, já adianto para vocês, bastante rico. O Antoine fez uma apresentação bastante interessante, com muita informação. A gente deve ter aí mais ou menos 1 hora de duração. Nós vamos enviar posteriormente essa apresentação para vocês. Quem quiser, solicite os e-books aqui. Eu já vi que tem algumas pessoas solicitando. Não deixem de observar, inclusive nas nossas mídias sociais, nas mídias sociais do FRK, tem muita informação além dessas que o Antoine acabou de mencionar. Vale a pena conferir, deixe os dados de vocês para receber, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, aproveitem bastante, que tem muita coisa boa pela frente. Pode seguir aí, Antoine. Etapas da exposição. Aqui a nossa exposição, só para vocês terem uma visão geral, ela tem esses 6 tópicos, né? Primeiro eu vou falar do procedimento para transmitir o patrimônio, as modalidades de inventário, o que transmitir, a quem
a quem eu transmito, quem deve cuidar dessa transmissão, que é a figura do inventariante, vamos falar um pouquinho dessa figura, imposto que incide e o prazo para abertura, existe um prazo para finalização, vamos falar das consequências. Como nós temos um tempo reduzido, no espaço de 1 hora vai passar muito rapidamente, espero, né? É sinal de que vocês ficaram interessados, vai passar rapidamente, e cada um desses temas valeria um evento, né? Por que eu digo isso? Porque nós vamos fazer, no evento de hoje, uma espécie de voo panorâmico, né? Nós não vamos tratar em profundidade por uma questão de proposta. Proposta não é que a gente se aprofunde em nenhum desses temas, mas dar a vocês uma visão panorâmica do que seria um procedimento de inventário. Sem prejuízo, claro, perguntas específicas, aquelas que puderem ser respondidas no evento de hoje, serão as que não puderem, a gente responde depois. Existem, basicamente, e quando eu falo basicamente, justamente para não entrar nos detalhes, 2 formas de processar o inventário. Mas o que é o inventário? O inventário é um procedimento previsto em lei que permite a transmissão regular do patrimônio de pessoa falecida para os seus herdeiros, né? Quando a pessoa não tem herdeiros, a lei também fala quem é o destinatário desse patrimônio, né? Que, em última instância, é o Estado. Mas, normalmente, quando alguém falece, deixa herdeiros, e quando não existem herdeiros biológicos, essa pessoa que tem patrimônio, ela normalmente faz um testamento. Então, existe o herdeiro que não tem vínculo familiar algum e que é o herdeiro testamentário, né? Então, ele também é uma forma de herdeiro. E, para que o inventário seja uma questão, eu preciso que a pessoa falecida tenha deixado bens, né? E quando a pessoa deixa bens, quando essa questão surge, preciso fazer o inventário, surgem aí 3 personagens. Em primeiro lugar, as pessoas interessadas em receber esse patrimônio, né? São os herdeiros. Essas pessoas vão ter interesse em processar o inventário, mas elas não estão sozinhas na parte de gente interessada no processamento. Tem uma outra figura que é a dos credores, porque quando alguém falece, deixa bens e deixa dívidas, os credores também têm interesse no processamento do inventário, porque é no inventário que os credores da pessoa falecida vão poder cobrar as suas dívidas. E muitas vezes a interação entre essas figuras de interesse geram uma aceleração ou um atraso, né? Por quê? Porque quando a pessoa falece, deixa bens e deixou muitos credores, não é raro que os herdeiros tomem medidas de atraso, né? Procrastinem, adiem as medidas para processamento da transmissão desses bens, com receio de que os credores possam, por estarem acompanhando e terem interesse, se apropriarem daquilo que é deles, seria deles como direito de crédito. Eu falei já de 2 figuras, né? Os herdeiros, pessoas interessadas, os credores, e tem uma terceira figura que é muito importante, porque normalmente essa terceira figura acaba dando o ritmo ao inventário, que é o fisco, o Estado cobrador de impostos. Por quê? Porque o Estado, quando a pessoa falece e deixa bens, ele quer receber a sua parte desse patrimônio. E esse imposto, ele é de natureza estadual, porque é importante pontuar isso, porque ele vai incidir de acordo com leis de cada estado. A nossa Constituição, ela prevê como limite de tributação sobre o patrimônio a alíquota de 8%. Então, esse é o limite, hoje. O Estado de São Paulo cobra 4%. Existe em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto de lei prevendo elevação de 4 para 8, não foi aprovado ainda. Não sei se o será, tá? Mas é um risco e é algo que, para quem tem patrimônio e se preocupa com a transmissão dele, inspira algum planejamento. Então, seria razoável procurar um profissional para analisar qual seria o impacto de uma possível aprovação desse projeto de lei e como atenuar
amenizar os efeitos disso nessa transmissão. Bom, voltando das três figuras, os herdeiros, os credores e o Estado. Não é tão incomum a pessoa falecer sem deixar dívidas, né? Normalmente, quando nós recebemos inventário para fazer, os credores acabam sendo pagos de alguma maneira, então, normalmente, os clientes trazem a questão de um patrimônio a ser transmitido e o imposto a ser pago. Então, nesse sentido, o Estado acaba sendo um fator de, eu falei para vocês, né, de imprimir um ritmo. Por quê? Porque tem um prazo. Se eu perco o prazo de abertura do inventário, o imposto que eu serei obrigado a pagar, ele sofre acréscimos, nós vamos ver isso ao longo da exposição. Bom, no tópico desse momento, né, o tópico que está na tela, diz respeito às duas modalidades, inventário extrajudicial ou inventário judicial. O inventário extrajudicial é aquele feito em cartório de notas. Ah, mas o que é o cartório de notas? Muitos de vocês já devem ter passado pela experiência de comprar ou vender algum imóvel e precisaram ir a um cartório para lavrar a escritura de compra e venda. Esse cartório que lavra a escritura de compra e venda de imóveis é o cartório que também lavra a escritura de inventário. Eles estão habilitados a fazerem isso, e não faz muito tempo, mas existem requisitos para que o inventário possa ser processado em cartório. É preciso que as partes envolvidas no inventário sejam partes capazes. O que são partes capazes? Partes maiores de idade, eu não posso ter nenhum menor de idade, né, abaixo de 18 anos, mas não é só isso. Nós já pegamos casos em que eram todos maiores, mas havia gente que tinha algum comprometimento mental, né, pessoas sob curatela. Então, são pessoas adultas, mas são consideradas, do ponto de vista jurídico, incapazes. E por que é que quando existem partes incapazes, interessadas, né, no processamento do inventário incapazes, ele não pode ser feito em cartório? Porque quando há participação de incapazes, a lei prevê uma figura que só vai atuar no inventário quando ele for feito no fórum, que é o Ministério Público. Então, o Ministério Público, na presença de partes incapazes, ele atua zelando pelo interesse dessas partes, né? Então, se eu tenho aqui como interessados, como herdeiros, quando eu falo herdeiros, estou falando no sentido amplo, tá, gente? Porque cônjuge nem sempre, ou companheiro nem sempre é herdeiro, nós vamos ver isso, mas entendam no sentido amplo. Então, quando eu tenho partes capazes e concordes, o que é concordes? Que não haja uma disputa a respeito de quem fica com o quê, né? Quando existe um acordo sobre a forma como esse patrimônio deixado pela pessoa falecida, como esse patrimônio vai ser dividido entre os seus herdeiros, quando as partes estão de acordo, há um consenso, então esse inventário ser feito em cartório. Qual é a vantagem de fazer um inventário em cartório? Algumas pessoas poderiam pensar, fazendo em cartório não precisa de advogado? Precisa. A figura do advogado é necessária sempre, né? Mas, no cartório, a grande vantagem é a celeridade, é a rapidez do procedimento, porque eu não tenho participação do juiz, não tenho participação de Ministério Público, então as coisas andam com muita rapidez, né? O advogado, em trabalho conjunto com o cartório, vai cuidar do levantamento dos documentos necessários, a depender do patrimônio, pode haver mais ou menos documentos, esses documentos são levados ao cartório e se faz a escritura. As partes comparecem e assinam a escritura, pronto, está feito o inventário. É um procedimento que, tendo os documentos todos em mãos, então leva-se um tempo para providenciar a documentação, mas tendo os documentos em mãos, em um mês se faz. Você considerar aí um mês para providenciar a documentação, desde que as pessoas sejam minimamente organizadas e bem orientadas, aí a
a atuação do advogado pode ser útil. Em menos de 3 meses se processa tudo isso em cartório. Isso é importante porque, como nós vamos ver, quando o inventário é processado dentro do prazo de 90 dias, o imposto que tem que ser recolhido, em São Paulo, pelo menos, ele sofre um desconto de 5%. A depender do valor, esses 5% podem ser bem expressivos. E temos o inventário judicial, que seria a modalidade que nos resta quando não é possível o extrajudicial, mas também o judicial é uma porta aberta. Eu posso fazer o inventário na modalidade judicial, mesmo quando as partes todas sejam capazes e sejam concordes, né? Aí alguém poderia perguntar, ora, mas se as partes maiores são capazes e estão de acordo quanto à partilha, por qual motivo alguém optaria por fazer um inventário judicial se você disse que no extrajudicial uma das vantagens é a rapidez? Porque, às vezes, existem circunstâncias que impedem que o inventário seja feito dentro do prazo legal de 180 dias, né? No caso, em São Paulo, você tem um prazo de 180 dias para finalizar, sob pena de pagamento de multa. Eu fiz em São Paulo porque nós estamos falando aí da terceira figura que eu mencionei, que é o fisco, que baixou regras específicas para cobrar aquilo que é dele, que é o tributo. Então, em São Paulo, ele colocou prazos, multas, enfim. Então, o inventário que possa demorar mais de 180 dias, vou dar um exemplo. Eu vivi isso no caso do inventário do meu pai, que faleceu em 2007. Meu pai faleceu no Líbano. Eu levei mais de 3 meses só para obter a certidão de óbito, porque a certidão de óbito, ele faleceu lá, foi expedida em árabe, e eu precisei traduzir de forma juramentada. A tradução mostrou que faltavam informações que são exigidas pela lei brasileira, então eu precisei corrigir essa informação faltante, enfim, todo um trâmite que impediu que o inventário pudesse ser processado no prazo de 6 meses. Então, nesse caso, pode ser uma vantagem fazer o inventário pela via judicial. Por quê? Porque, havendo razões que justifiquem a duração mais longa do procedimento, o juiz pode autorizar o recolhimento do imposto que incide no inventário sem multa. Então, a Fazenda deixa essa única brecha para que se recolha o imposto sem multa quando esse imposto estiver sendo pago fora do prazo. É quando o juiz autorizar. E quando é que o juiz vai autorizar? Quando as circunstâncias do caso concreto justifiquem, quer dizer, mostrem que não foi uma displicência das partes interessadas e responsáveis pela condução, no caso o inventariante. Displicência, o juiz vai autorizar sem grande dificuldade o recolhimento desse imposto sem incidência de multa. Vou dar um outro exemplo. Eu não consigo processar um inventário na fase extrajudicial na hipótese em que é necessário, para pagamento do imposto, a venda de algum bem. Então, vamos imaginar, a pessoa deixou um patrimônio muito grande, 10 imóveis, por exemplo, né? Só que 10 imóveis é um patrimônio grande, muito bom para os herdeiros que vão herdar um patrimônio grande, mas tem aí a responsabilidade de pagar o imposto de transmissão sobre 10 imóveis. Então, esse imposto tende a ser, quando o patrimônio é grande, muito elevado. E nem sempre a pessoa que falece deixa um patrimônio com liquidez. Então, ela deixou um patrimônio todo imobilizado e não tem dinheiro em conta, né? Ou a família não tem dinheiro com a despesa. Como é que eles vão fazer para pagar o imposto de transmissão? Aí é necessário vender um bem. Mas a venda do bem, ela precisa ser autorizada pelo juiz. Se eu estiver fazendo inventário em cartório, eu não vou poder fazer essa venda. Então, cada situação exige uma análise prévia para que, se
chegue à conclusão de qual é o melhor caminho. Nesse momento, de novo, é bom vocês estarem bem assessorados. Vou seguir. Bens a transmitir. Nós temos, basicamente, 3 categorias de patrimônio: bens imóveis, ativos financeiros e empresa, né? Isso implica o quê? Documentos. Os bens imóveis, eu tenho documentos específicos a serem providenciados, porque eu preciso demonstrar a propriedade desses imóveis, o valor desses imóveis para fins tributários, etc. Ativos financeiros, né? Extratos bancários, normalmente. E empresa exige. Como é que eu vou saber o valor da empresa? Eu preciso aí ter um documento produzido especificamente para o inventário, é uma avaliação que o contador vai fazer, mas quando as partes não estiverem com uma boa relação, né, existe um ruído, um acha que a empresa vale 1 milhão, outro acha que a empresa vale 10 milhões, esse conflito torna, muitas vezes, insuficiente documentação feita por um contador, e aí o juiz vai nomear um perito para avaliar a empresa. Normalmente, também, a avaliação por perito feita, independentemente de haver ou não conflito entre herdeiros, quando há a presença de partes incapazes, ou menor, ou pessoas com algum comprometimento mental. Aí o Ministério Público entra como um agente fiscalizador, e para atribuir um grau de segurança a respeito do valor do patrimônio, e parte dele vai ser atribuída àquele incapaz, é possível que o Ministério Público exija a realização de perícia. Dúvidas comuns. E seguro de vida? Às vezes o falecido faleceu e deixou um seguro de vida. Vejam, o que vai para o inventário é o patrimônio que pertencia à pessoa falecida, patrimônio já titularizado, né, da propriedade do falecido. O seguro de vida é um contrato que gera efeitos com o falecimento. A pessoa falece, e se o seguro é um seguro de vida, o sinistro é a morte, evento morte. Então, o seguro vai gerar para o beneficiário do falecido o direito a recebimento de uma indenização. Então, essa indenização, como ativo financeiro, ela surge após a morte. Então, ela não era algo que integrava o patrimônio da pessoa falecida. Então, não passa pelo inventário. Outra dúvida muito importante. Bens. Falei que é preciso saber o valor do patrimônio. Digamos que o falecido tenha deixado bens imóveis. Qual é o valor para fins de inventário? Vocês lembram do personagem Fisco, né? A Fazenda? A Fazenda, ela tem uma opinião muito peculiar em relação a isso. Em São Paulo, existem 2 valores venais. Eu não sei quantos já tiveram o desconforto de descobrir isso, né? Normalmente, na transmissão de imóveis, você descobre que existe o valor venal que serve de base de cálculo para o IPTU. Então, vou dar um exemplo. Digamos que o valor venal do IPTU seja, para fins de IPTU, seja R$200 mil. Mas no momento de seja vendendo para alguém, seja no inventário, que a transmissão causa mortes, né, por conta da morte de alguém, o fisco do valor venal que serve de base de cálculo para o IPTU. Ele usa um outro valor venal, que é chamado valor venal de referência. Então, se o valor do IPTU para o IPTU era 200 mil, o valor venal de referência costuma ser o dobro disso. No inventário, a minha fala está sendo interrompida porque eu estou vendo sinal de instabilidade. Eu vou pedir um minutinho, eu vou me conectar com o celular.
Eu ia te comentar exatamente isso. Tem algumas pessoas comentando. Aqui, para mim, honestamente, não está, mas algumas pessoas comentaram. Tá, gente. Vocês desculpem aí por esse detalhe técnico, até já acostumei com isso. É rapidinho. Pode ser que seja pior, hein? É sempre uma... Tem que tentar, né? Não tem muito o que fazer. Aproveitando, fazendo alguns comentários enquanto o Antoine está se conectando, eu estou vendo aqui os comentários de vocês e as perguntas no chat. Podem ficar tranquilos, que ao final eu vou então repassar para o Antoine e ele vai ter oportunidade de comentar para vocês. Você está no mudo, Antoine. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, podemos prosseguir. Tá bom. Alguém quer que eu repita alguma parte que não ficou clara? Fale agora ou aguarde até o final. Antoine, você tirou a imagem, para mim só está chegando sua fotografia parada. Lúcia, é porque eu estou usando outra conexão. A minha imagem aparece na conexão que eu tenho pelo computador. A do celular não vai aparecer. Ah, muito ruim. Volta para lá. Eu acho que só ouvir é mais árido do que ouvir e ver. Não sei os outros. É que é só você... Agora sim. Tela, você consegue ver as duas imagens dele? É só você andar com as imagens que você está vendo, nossa, porque você não vai conseguir ver todas e ver a apresentação. Mas você consegue paginar e você vai ver que você vê o Antoine numa... Ah, perfeito, só deslizando. Já deslizei Isso. aqui, já vi. Muito obrigada. Nada. Ótima recomendação, Beth, muito bom. Você está no mute, Antoine. Pronto. Agora sim. Então, eu liberei outro vídeo aqui, a pedido da Lúcia. Tá bom? Bom, vocês querem que eu repita alguma parte que passou? Eu acho que você pode seguir, Antoine. Vou Qualquer seguir, coisa vou seguir. Vão perguntar. Tem algumas perguntas, Tá ótimo. eu acho que vai ter oportunidade Tá de ótimo. você retomar. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, existe aqui, quando a gente fala em bens a transmitir, não é tão raro alguém trazer a seguinte questão, mas e dívida? Né? O que eu faço com as dívidas? Eu posso fazer inventário e, de repente, essas dívidas virem para mim como herdeiro? Aí eu digo a vocês, ninguém herda dívidas, né? O inventário serve justamente como procedimento em que o ativo é apresentado, é descrito, quem tem o papel de fazer esse trabalho é o inventariante, o passivo também, uma coisa é confrontada com outra, né? O ativo deixado pelo falecido, ele serve para pagar o passivo, é por isso que os credores, como, né, segundo o grupo de interessados, os credores eu mencionei no início. Eu vou só tirar esse outro vídeo aqui para não dar. Então, o ativo ele serve para pagar o passivo. Então, do saldo que restar disso, desse saldo, aquilo que sobrar é transmitido para os herdeiros. Um detalhe interessante e que pode recomendar fortemente a contratação de uma assessoria jurídica surge quando, além de um patrimônio elevado, o falecido deixou também um passivo elevado. E nessa hipótese, é importante saber que, pelo menos em São Paulo, a Fazenda Estadual ela não admite, é um absurdo isso, ela não admite que, no momento de apurar o imposto, seja descontado o valor do passivo.
né? O Código Civil ele é explícito em relação a isso. Aquilo que é transmitido é o saldo do patrimônio. Então, eu preciso descontar as dívidas. Ah, mas como que a Fazenda do Estado não permite? Não permite. Quando você vai preencher a declaração de ITCMD para apurar o imposto que vai ser pago, o sistema não oferece entrada para a declaração das dívidas. Então, isso obriga realmente a parte interessada a ingressar com uma ação judicial especificamente para isso. Ou isso pode se resolver também no próprio inventário, mas aí tem que ser feito judicialmente, né? Aí o juiz é obrigado a decidir sobre isso e a Fazenda que busque as medidas judiciais para cobrar aquilo que ela entende cabível. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos uma sucessão de... são 6 itens, né? Quem recebe, eu vou passar os 6 para vocês já poderem caminhar e vou explicar rapidamente cada um deles. Bom, primeiro, a pessoa faleceu. Eu preciso saber se ela deixou cônjuge ou companheiro, não é? Havia, até um determinado momento, uma distinção entre cônjuge e companheiro. O Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação, ele considerou inconstitucional um artigo que existia no Código Civil que fazia essa distinção. Então, desde esse julgado do Supremo Tribunal Federal, não pode mais haver distinção. O companheiro, para fins de sucessão, ele é tratado, tem o mesmo tratamento do cônjuge, das pessoas casadas. Então, o patrimônio, quando alguém falece, se falece deixando marido ou mulher, né, e descendentes podem ser tanto biológicos quanto pessoas nomeadas em testamento. A divisão do patrimônio é feita entre cônjuge e os descendentes. Ah, mas qual é a parte do cônjuge? Aí, meus amigos, eu vou me valer daquilo que eu falei no início, né, do voo panorâmico, não sei se todos estavam aqui, nós não vamos entrar em detalhes, mas o que eu posso dizer a vocês é, a depender do regime de bens, o tratamento que vai ser dado ao cônjuge varia. Vou dar só um exemplo. Se eu tenho o regime de comunhão universal, que é mais comum em pessoas mais jovens há mais tempo, né? Mas pessoas mais jovens há menos tempo normalmente não casam pelo regime da comunhão universal. No regime da comunhão universal, normalmente o cônjuge ele não herda, ele é meeiro. O que é meeiro? Ele tem metade do patrimônio. Claro, cada caso ele apresenta suas particularidades, porque nada impede que a pessoa falecida tenha deixado um testamento em benefício do próprio cônjuge que era casado com ele em comunhão universal. Enfim, são 1000 possibilidades, mas o fato é, o cônjuge, ele é uma figura importantíssima nesse momento em que se depara com o inventário, bem como os descendentes. Descendentes, figura mais normal, quando a gente fala em descendentes, vem à mente filhos, né? Então, para facilitar, nós temos aí os filhos. Se não houver descendentes, os bens ficam para o cônjuge e os ascendentes. Quem são os ascendentes? O pai e mãe do falecido, se eles forem falecidos, pai e mãe, avós, os avós, né? Eles herdam necessariamente, tanto filhos, vou chamar de descendentes, é mais correto, tanto os descendentes quanto os ascendentes estão no grupo dos que a gente chama de herdeiros necessários, né? Então, vocês vejam que a lei, ela prevê que, independentemente da existência de testamento, quando a pessoa falece, o cônjuge participa dessa divisão patrimonial, de acordo com o regime de bens, que foi adotado quando casaram, e os descendentes participam, e na ausência de descendentes, os ascendentes. Havendo descendentes, o patrimônio não chega aos ascendentes. Por quê? Porque uma classe exclui a outra. Bom, faleceu, não deixou ascendentes, o cônjuge fica com tudo. Se não houver cônjuge, quem herda? Os irmãos.
partindo da premissa de que não houve testamento. E como é que esses irmãos herdam? Em partes iguais. Ah, mas se de repente um dos irmãos faleceu e deixou filhos, então esses filhos são chamados e eles herdam a proporção que caberia ao irmão pré-morto. E assim por diante, tem outros detalhes, não vai valer a pena entrar aqui. O quinto item, se não houver irmãos, herdam os sobrinhos. Se não houver sobrinhos, os tios do falecido. Até que grau nós podemos chegar com essa transmissão? Até o 4º grau, né? Quem comporia o 4º grau? Tios, sobrinhos, netos, né? Primos, aliás, desculpe, os primos. Primos são do 4º grau e sobrinhos, netos. Vou seguir. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, tem outra informação. Se o autor da herança falecer solteiro, sem deixar filhos, não tiver parentes até o 4º grau e não tiver deixado testamento, seu patrimônio, depois de um procedimento específico, né, e tem um prazo para isso, a lei prevê um prazo para que eventuais herdeiros compareçam reivindicando seu quinhão da herança, sua parte. Passado esse prazo, então esses bens ficam para um município. Vamos lá. O inventariante, vamos falar. Quem pode ser ou deve ser? Né? Porque, vejam, por que eu dividi essa pergunta? Quem pode, quem deve? Porque nós temos uma relação de pessoas que podem ser. Né? Por exemplo, faleceu, deixou cônjuge ou companheiro. Pode ser? Pode. Deixou filhos. Os filhos podem? Podem. Né? Deixou uma pessoa incumbida em testamento. Pode? Também pode. Mas quem deve? A lei coloca como um candidato mor, né, privilegiado a ocupar o cargo de inventariante, aquela pessoa que estiver na posse da herança e na administração da herança. Né? Como assim? Tem aquela pessoa que sabe quais são os bens, que participa do pagamento de impostos incidentes, por exemplo, se tem imóveis, o IPTU, ou condomínio, ou administra contratos de locação. A pessoa que estiver mais inteirada das questões administrativas envolvendo patrimônio é a pessoa com melhor condição de assumir o papel de inventariante. Mas por que é a pessoa ideal? Porque o inventariante ele tem responsabilidades, e não são poucas. Por exemplo, ele é aquele que deve dar condução ao procedimento. Fica mais fácil quando nós estivermos falando de um procedimento em cartório, extrajudicial, né? Porque aí tem assessoria do cartório, a coisa parte da premissa de que há um acordo entre as partes. No judicial, quando as partes estão em conflito, imaginem administrar conflito de herdeiros. O inventariante, ele precisa ter muita serenidade e precisa ter acesso, um acesso privilegiado às informações, à documentação. Isso facilita muito a tramitação do procedimento. E ele tem uma responsabilidade de conduzir, que pode reverter contra ele se ele der uma má condução. O inventariante ele pode ser responsabilizado pelos prejuízos que o espólio vier a sofrer. Espólio é a massa, né, de bens deixada pela pessoa falecida. Então, ele pode responder por prejuízos. Então, é preciso que seja uma pessoa capaz de dar andamento eficaz e competente. Ele pode ser obrigado a prestar contas aos demais herdeiros. Infelizmente, não é tão raro haver um conflito entre herdeiros querendo ocupar essa função. Por isso, eu considero muito importante o perfil do advogado que é chamado a atuar na representação das partes envolvidas, porque muitas vezes um advogado que domina, que conhece técnicas de comunicação, de conciliação, evita que ruídos
existentes, e muitas vezes são pré-existentes à abertura do inventário, evita que esses ruídos acabem se transformando numa paralisação, em práticas que vão paralisar a condução do processo. Eu vou seguir. O imposto incidente. Nós temos em São Paulo, eu já adiantei isso, o imposto que é de 4%, ITCMD, abreviação de Imposto de Transmissão, Causa Mortes e sobre doações, né? Esse imposto em São Paulo de 4%, já existe um projeto de lei tentando aumentá-lo. Não sabemos, né, do resultado disso. Aqueles que puderem se acautelar, vale a pena analisar isso, né? Mas como se acautelar, Antoine? Eu posso, em vez de aguardar a abertura de um inventário para que a transmissão patrimonial ocorra, eu posso antecipar essa transmissão. Já atendi uma pessoa muito querida, vejam o grau de discernimento dessa pessoa. Ela estava doente, gravemente doente, sabia que tinha pouco tempo de vida, e tinha herdeiros, e procurou o escritório e fez um planejamento com a participação dos filhos. Então, ela antecipou a transmissão do patrimônio com a participação dos filhos e veio a falecer pouco depois dessa doação. Isso evitou conflitos entre os herdeiros, evitou o problema de ter que se pagar o imposto. Mas ela tinha dinheiro para pagar? Tinha, mas estava na conta dela, então ela cuidou desse pagamento, né? E também contou com a participação dos herdeiros, evitando possível conflito, né? Então, infelizmente, esse é um tema muito tabu ainda na nossa cultura, as pessoas não costumam ter esse tipo de cautela. Que mais? Considerar custas com escritura, processo. Bom, além do imposto de transmissão, também incide aí o custo com escritura, existe uma tabela, essa tabela ela é padronizada, pode ter variação, pode não, tem variação de um estado para o outro, mas dentro do mesmo estado a tabela é a mesma, né? Se você for orçar uma escritura de inventário no X tabelionato, o custo é o mesmo do Y, né? E honorários também são tabelados, a tabela da OAB ela passa parâmetros objetivos. Aí entra, de novo, a questão das dívidas, né? Vale lembrar que se houver dívidas, dependendo do montante, pode valer a pena questionar isso judicialmente, e também a questão relacionada à base de cálculo. A depender do volume de imóveis existente, que compõe o patrimônio da pessoa falecida, pode valer a pena brigar judicialmente para que a base de cálculo do imposto seja o valor venal que serve no cálculo do IPTU. A diferença pode ser enorme, né? Mesmo o inventário feito em cartório, o cartório pode iniciar o procedimento de inventário por escritura, e o advogado ingressa com uma ação judicial para questionar especificamente o valor do imposto. E uma vez resolvido isso na justiça, o judiciário paulista ele tem uma posição predominante a favor do contribuinte, é uma boa notícia. Aí o cartório, com essa decisão judicial, ele pode processar o inventário recolhendo, tomando como base de cálculo o que serve para o IPTU. Então, eu falei do imposto, vamos ver o prazo para abertura e finalização, já caminhando para o final da nossa exposição. O inventário, ele deve ser aberto em até 60 dias. Algumas pessoas, às vezes, procuram, falam, doutor, mas eu já ouvi falar que o prazo é de 30 dias. Aqueles que pedirem o e-book sobre inventário, no e-book nós tratamos, né? De onde vem essa confusão, né? 30 dias ou 60? Porque, por incrível que pareça, o Código Civil fala em 30 dias e o Código de Processo Civil fala em 2 meses. Bom, se nós temos leis igualmente em vigor,
né? As duas estão em vigor. Qual é o prazo? Aí nós vamos lembrar da consequência prática do prazo. Quem é que se beneficia dos efeitos práticos de não cumprimento do prazo? O fisco é a fazenda. Então, quando eu ingresso fora do prazo, é a fazenda que vai cobrar multa. Então, para resolver qual é o prazo que eu uso, eu tenho que olhar como é que a fazenda enxerga essa questão. Então, no estado de São Paulo, a fazenda define como prazo, para que não incida multa, o prazo de abertura é de 60 dias. Então, em São Paulo, o prazo de abertura é de 60 dias. Significa que se eu abrir o inventário fora desse prazo, eu vou pagar uma multa por não ter respeitado o prazo de 60 dias. Por que multa? Porque a fazenda quer receber o seu imposto. Então, uma forma de pressionar as pessoas a processarem o inventário dentro de um prazo curto é cobrando multa caso as pessoas demorem para ingressar com o inventário. Esse prazo parece especialmente curto para as pessoas que ainda estão naquele momento de elaboração do luto, né? Então, é um prazo curto, mas, enfim, é um prazo legal. Essa tabela, ela vai seguir faz parte do e-book que vocês vão receber. Ela define, né, o que acontece quando, por exemplo, a pessoa inicia dentro de 60 dias e termina em até 90 dias. Ganha um desconto de 5% no imposto. Se ela não completar o inventário, começou dentro de 60, mas não completou dentro de 180, também paga a multa e assim por diante. Não vou entrar nesses detalhes, vamos seguir. Não se preocupem, isso faz parte do e-book, mas se vocês fizerem alguma pergunta específica, a gente trata. Falar brevemente da importância do perfil do advogado envolvido nessa fase, né, nessa questão do inventário. Vou usar só como referência um exemplo. Já mencionei isso em outros webinários, mas como é um caso específico de inventário, eu achei que valia a pena voltar a tratar dele. Eu aproveito para apresentar a vocês esse livro, que se chama Contos e Encantos da Mediação. Esse livro é de autoria coletiva, tenho colegas, amigos, queridos que estão aqui participando da nossa live hoje, e que participaram da feitura desse livro. Cada um dos mediadores fez um relato de uma experiência em que a técnica da mediação ou da conciliação serviu para produzir um resultado positivo, né, para as partes envolvidas. E o caso que eu relatei, ele envolve um inventário. Eu peguei um inventário que já estava em andamento fazia 5 anos. Alguém pode perguntar, mas o inventário pode durar 5 anos? Eu já peguei inventário que durou 20 anos, né? Conflito de... a pessoa falecida tinha um outro casamento, então a mulher do primeiro casamento era mãe dos herdeiros. Então, ele casou a primeira vez, teve os filhos, e casou a segunda vez e deixou a viúva. Então, a viúva era a segunda esposa. Imaginem vocês quanto conflito não pode surgir, né, desse encontro da segunda mulher com os filhos do primeiro casamento. Então, é muito importante o estilo com que os profissionais que estão atendendo os herdeiros e viúvas, as partes envolvidas, o estilo com que essas questões são tratadas, são conduzidas, né? Isso pode fazer a diferença entre inventário que já durava 5 anos e, no caso, foi resolvido em 6 meses, né? Ou durou 5 anos até ali, quando nós fomos contratados, poderia estar em trâmite até hoje, né? Essa história eu conto no livro. Se vocês tiverem curiosidade, é um livro, é só vocês darem um Google. Google, ele existe em formato digital pela Amazon. Aí vocês vão prestigiar aí o trabalho dos conciliadores. Propaganda do livro, ele chegou a ocupar a lista dos mais vendidos numa semana aí da Amazon, tá bom? O momento para
algumas dúvidas, comentários, antes de nós seguirmos para os comentários finais. Eu não tenho acesso ao chat, tá? Não, então... eu tenho, pode ficar sossegado, Antoine. Tem uma série de dúvidas aqui que eu gostaria de fazer. Tenho certeza que algumas delas você já respondeu, mas vale a pena você explorar um pouquinho mais. Vamos lá, então. Algumas que são bastante interessantes e até bastante capciosas. No atual cenário pandêmico, como fica a questão do ITCMD? Há a possibilidade de ultrapassar o prazo de 180 dias sem que incida a multa? É uma pergunta da Ana Paula. Ótima pergunta, Ana. Aí, Ana, é assim, eu vou partir da premissa, né, de que a pessoa que se responsabilizou por fazer esse inventário, ela já antevê dificuldade para processar esse inventário no prazo de 180 dias. Então, nesse caso, o profissional que vai atender essa situação, qual é a recomendação? Se fosse o que eu diria? Se você vê alguma dificuldade, e tem que ser uma dificuldade objetiva. O que é objetiva? Que não esteja ligada ao estado de espírito da pessoa. Doutor, estou muito desanimado, entrei em depressão, não tenho condição. Isso pode não funcionar como um argumento válido para que o juiz aumente esse prazo, porque o juiz pode. Então, voltando para o início da minha resposta, seria indício de que, nesse caso, o adequado seria fazer o inventário judicialmente e apresentar, no momento oportuno, para o juiz, a justificativa pela qual não vai ser possível terminar o inventário nos 180 dias. Aí, o juiz, convencido disso, ele autoriza o recolhimento do imposto sem a multa. Ótimo, Antônio. Uma outra pergunta que acabou de chegar e sobre os honorários, costuma ser uma porcentagem ou varia muito caso a caso? Estou imaginando que ela está falando aqui dos honorários advocatícios, eu imagino. Isso, honorários advocatícios. Olha, existe uma tabela, aliás, eu tratei disso num outro webinar, denominado Como Contratar o Advogado Certo para o Seu Problema. A gente entrou nessa questão dos honorários. O advogado, ele precisa observar os parâmetros do órgão de classe, que é a OAB. Então, existe uma tabela que é pública, se vocês derem um Google, puserem lá, tabela honorários OAB São Paulo, porque também ela é produzida estadualmente. A tabela, ela fixa alguns parâmetros. Se não me engano, entre 6% e 8%, e se houver conflito, o percentual é maior. Então, havendo conflito, os envolvidos, eles pagam duplamente, eles pagam por conta do aborrecimento e da duração, que se estende, porque as partes não se entendem, vai durar mais, e vai custar mais, porque o advogado vai ter mais trabalho e vai cobrar mais por isso, né? Mas esse referencial, de 6%, 8%, não significa que chegou um caso de inventário, o advogado, sem analisar as particularidades daquele caso, ele vai cobrar 6% e 8% e não se conversa sobre isso. Não. Por quê? Porque, pensem comigo, uma coisa vou dar um exemplo, recebi um inventário, patrimônio de 10 milhões de reais, mas todo o patrimônio líquido, eu estou usando um extremo, tá? Todo o patrimônio líquido, em dinheiro. Qual é o trabalho que o advogado vai ter tendo que transmitir dinheiro? Muito pouco, né? Então, não me parece razoável, e aí a tabela permite esse tipo de ponderação, né, que você tem que levar em consideração a complexidade, o trabalho, o tempo. Você pode cobrar um percentual menor. Agora, imaginem vocês, 10 imóveis, a pessoa faleceu, não passou escritura, tem dívida, 10 herdeiros, aí ainda aparece um filho olha, eu sou herdeiro, ele não me registrou. É uma complexidade enorme, e as pessoas ainda brigando. Aí eu vou dizer a vocês, 6%, 8% é pouco, o advogado vai ter que cobrar mais. Então, não dá para definir valores, né, sem analisar os detalhes do caso. Então, como é que a gente costuma proceder no escritório? Nós não costumamos passar valores sem analisar o detalhe do caso. Então, se marca, o ideal, a meu ver, né, marca uma consulta em que você vai se inteirar do caso,
aí vai ter consciência, uma ideia da complexidade do trabalho, da estratégia, porque casos diferentes exigem estratégias diferentes, e a partir disso é possível fazer uma proposta para o cliente. Espero ter respondido. Ótimo. Eu creio que sim, eu creio que sim. Uma outra pergunta que tinha sido colocada aqui, e espero que fique claro, porque a pergunta refere a um momento específico do evento, a participação da concubina ou companheira, em caso positivo, o que caracteriza? Se houver testamento, isso vale para a concubina ou companheira? Fica claro, Antoine? Não, porque Que era uma parte específica do evento, né? não é por ser específica, a pergunta é muito genérica. Eu gostaria de entender, se a pessoa quiser abrir o microfone... O Rubens Salles, se o Rubens Salles estiver presente ainda e quiser comentar, fique à vontade. Bom, do contrário, se ele não estiver, tem uma outra pergunta. Da Ana Paula. Ana Paula pergunta, verbas rescisórias retidas por conta do falecimento entram no inventário? Quem seriam os herdeiros dessa verba? Quando há certidão de dependência efetuada em órgãos próprios, exemplo, IPREM. E parece também uma pergunta bem específica. Olha, a pergunta é específica, vou dar uma resposta genérica, né? Então, quem perguntou, não tome isso como uma resposta definitiva, tá? Verbas rescisórias e fundo de garantia, existe uma lei específica excluindo essas verbas do inventário. Não é que excluindo do inventário, se o falecido deixou só isso, não precisa fazer inventário para transmitir esse patrimônio. Agora, se ele deixou outros bens, além desses bens, verbas rescisórias e fundo de garantia, então, por conta dos envolvidos, pode ser que seja necessário trazer isso, né, se houver credores, por exemplo, talvez você precise trazer isso para compor ativos e passivos e partilha. Né? Se há registro de dependente em órgão previdenciário e não há herdeiros, eu preciso saber o regime de bens para tratar isso de acordo com o que prevê o regime, porque pode não haver herdeiros, pode haver ascendentes, pode haver essa pessoa lá no regime como dependente na Previdência, mas alguém pode disputar essa função, né? Quem está lá registrado como dependente já está um passo além, mas eu já vi situações em que havia pessoas que não estavam registradas como dependentes e tinham uma relação de dependência com o falecido. Então, assim, é o que eu digo, né? É uma resposta genérica para um assunto específico. O ideal seria realmente você marcar com um profissional para ter uma orientação mais segura, tá bom? Aliás, tem várias, é importante comentar isso, né, Antoine, que como as variáveis são muito grandes, muitas situações diferentes, sempre um aconselhamento mais individual é interessante. Uma dúvida mais genérica que surgiu aqui é, caso o passivo seja maior que o ativo, como se procede? Se deixou mais dívidas do que bens. Gente, aí eu vou dar uma... Eu gostaria que nem todos vissem, tá? Eu sei que vai ficar gravado, mas assim, sinto muito, né? Mas o advogado, ele não trabalha para o fisco, não trabalha também para os credores, né, do espólio. O advogado trabalha para os clientes dele, e no caso, vamos supor que já aconteceu comigo, fui procurado por herdeiros e tinha mais dívidas do que ativos. O que você faz? Aí você tem que analisar o caso concreto, e vou dar um exemplo, né, a partir de um caso concreto. Havia mais dívidas do que ativos. Os herdeiros queriam acertar, e os credores eram bancos. Os bancos não mostraram nenhuma flexibilidade, né? Então, todo o patrimônio seria engolido pela dívida bancária e sobraria dívida. Tudo bem, os herdeiros não teriam que arcar com o saldo da dívida, mas eles não teriam nada, nenhum saldo do patrimônio. O que eles fizeram? Não abriram o inventário. Ah, mas não abrir o inventário? É possível isso?
É possível. Se eles abrissem o inventário, todo o patrimônio seria, os credores enxergariam aquele patrimônio e consumiriam aquele patrimônio. Você pode aguardar por um tempo longo até que ocorra a prescrição, por exemplo, né? Ou, dependendo do ativo, no caso, tinha veículo, a pessoa continuou usando o carro foi bloqueado, mas ok, o bloqueio não implicou a perda da posse daquele veículo, e o tempo passou, aquele carro virou sucata, não se fez o inventário, ok, entenderam? Então, claro, não houve a transmissão dos bens, mas também eles não tiveram que arcar com uma dívida. Ao tentarem transmitir, eles perderiam os bens. E por conta da peculiaridade da composição patrimonial, eles puderam continuar usufruindo dos bens, mesmo não os tendo transmitido. Claro, né, essa é uma fala genérica, há riscos, há outras consequências, mas aí não cabe entrar no detalhe. Eu queria só, até pelo andar do tempo, Antoine, eu queria abrir o microfone para o Rubens, ele já acabou de me comentar que queria comentar a história da concubina e companheira, e depois a gente faz mais uma pergunta só para não estender tanto assim, e a gente caminha para os nossos encerramentos. Rubens, por favor, se você quiser comentar. Sendo bem breve, Antoine, o falecido morava junto com uma companheira há mais de 5 anos. Vamos até colocar 5, 7 anos. Faleceu, qual é o direito dessa companheira sobre o patrimônio? E caso tenha um testamento que o falecido deixou, deixando para ela alguma coisa, se isso tem validade. Obrigado, Antoine. Imagina, Rubens, eu que agradeço pela sua participação. Então, de novo, né, são muitas as possibilidades. Vamos lá, faleceu depois de 5 anos. Aí, primeira pergunta, essa união estável, ela foi formalizada? Porque, às vezes, as pessoas são organizadas e passam a viver união estável, mas fazem um contratinho de união estável. Mas acho que isso é raridade. Normalmente, até por não quererem formalizar, as pessoas vivem em união estável e não fazem contrato nenhum. Então, nessa situação, você vai precisar entrar, se não houver um contrato, um documento que demonstre que era uma união estável, você vai precisar, primeiro, trazer isso para o mundo jurídico. Ou seja, eventualmente ingressar com uma ação de reconhecimento de união estável. Depois, precisa saber se ela deixou, esse casal teve filhos. O casal não teve filhos, mas o falecido tinha filhos de uma união anterior? São situações que impactam a resposta, né? Se deixou testamento, qual foi a parte dos bens que ele incluiu no testamento? Quem é que ele beneficiou com o testamento? Então, você vê, Rubens, a sua pergunta, ela traz um início do que seria uma consultoria, é um início, porque às vezes o cliente vem com uma pergunta e ele ouve 10 perguntas do profissional, porque com base nas perguntas que o profissional faz, ele se capacita a dar uma orientação segura e específica para aquele caso. Muito bom, Antoine, muito bom. Vamos para a última pergunta e depois eu vou me dar o direito de fazer um brevíssimo comentário em forma de pergunta também. Mas vamos lá, alguém perguntou acho que você respondeu, mas só para fechar, quem nomeia o inventariante e se uma das partes não concorda com a escolha do inventariante, como é que se procede? Quem nomeia é o juiz. Mas e se for por escritura pública em cartório? Lembram que para ser por escritura pública as partes precisam estar de acordo? Então não há briga sobre nomeação de inventariante. Quando há disputa, isso já sinaliza que esse inventário ele vai se processar judicialmente. Quem vai nomear é o juiz. Mas se uma parte não concorda, ela tem que dizer por que não concorda, né? Ela tem que dizer. Então, vou dar um exemplo. A viúva, isso não é tão raro, né? Às vezes, a viúva, a mãe, né? A mãe dos filhos ficou viúva, ela ingressa com um pedido de abertura de inventário e pede para ser nomeada inventariante e ela não se dá bem com os filhos. Pode acontecer. Então, um dos filhos pode questionar, ele é herdeiro, então é parte envolvida, parte interessada, mas ele precisa justificar.
lembram que o que dá preferência a assumir o cargo é estar na posse da herança e na administração da herança? O juiz, se ele for seguir um critério técnico, ele tem que prestigiar aquele interessado que demonstrar que atende de uma forma mais completa esse requisito. Ah, mas os dois, de certo modo, estão inteirados. Aí vai ter que haver algum critério de desempate, né? Talvez possa ter peso também aquele que souber argumentar melhor. Qual era a outra pergunta? Tinha um outro... A pergunta era quem nomeia e se uma das partes não concorda, mas eu acho que você já respondeu, né? Já respondi, tá, isso. Eu penso que sim. Na verdade, assim, acho que até para a gente caminhar um pouquinho, já tem algumas pessoas falando que você deveria fazer o módulo 2. Assim, só que hoje não, pelo amor de Deus, hoje já estamos quase no horário de jantar. Mas várias pessoas comentaram de fazer o módulo 2, é um bom sinal de que tem muita informação bastante relevante. Eu pediria, da minha parte, Antônio, até para você comentar um pouco assim, vendo toda a sua exposição, me parece quase insensato conduzir um processo desse sem o apoio de fato de um profissional, né? Porque me parecem tantas variáveis, pelo menos a mim me pareceu uma coisa tão cheia de questionamentos, não sei se eu estou falando absurdo ou se eu sou ignorante mesmo no tema, mas eu acho que vale um último comentário seu. Olha, Sebastião, o que eu posso dizer? Eu percebo, até por conta de clientes que vêm depois de um tempo já tendo, sabe, o faça você mesmo, né? Existe, tem o faça você mesmo no encanamento, na eletricidade, na parte jurídica, né? A pessoa que baixa um contrato no Google e... Essa semana eu peguei um contrato de compra e venda de imóvel, a pessoa usou um modelo de loteamento para compra e venda de um imóvel que não tinha nada a ver com um lote, né? E falou, meu Deus, né? Como que pode isso? Eu acho que as pessoas ficam inibidas com o eventual custo da assessoria jurídica. Mas a sugestão que eu faria é, antes de você deixar de contratar um profissional, pergunte quanto custaria, né? E pergunte quais são as vantagens, enfim. E, sinceramente, né, o faça você mesmo é quase como se automedicar, né? Pode dar certo em algumas vezes? Pode, né? Mas quando dá errado, aí a situação fica muito pior. Então, eu recomendaria, embora eu não esteja numa posição muito confortável, né? Parece que eu estou querendo trazer brasa para a nossa sardinha, mas não é isso. É com base na experiência que nós temos e as pessoas que acabam tendo um custo-benefício melhor são as pessoas que buscam bons profissionais para assessorá-las, né? É isso, não vou me alongar. Ok. Eu estou vendo aqui o comentário do Paulo, né? Que, no caso, a assessoria de advogado inventário é obrigatória. É obrigatória, sim. Né? Mas aí, Paulo, eu faria o seguinte reparo, né? É obrigatória, mas que advogado você procura, né? Quando a gente se especializa, a gente percebe, por exemplo, eu já fui novato, né? Quando eu comecei na advocacia, eu fazia tudo, gente, né? Com o passar do tempo, a gente vai se especializando, e nem sempre por uma decisão consciente. Quando eu me percebi especializado, eu me dei conta de que, por exemplo, se vocês me perguntarem alguma coisa na área trabalhista, a chance de eu errar talvez seja maior do que a de quem está me perguntando. Então, eu não me atrevo, porque eu já vi profissionais em áreas que não eram as deles, eram advogados, advogado trabalhista atuando no civil, ou advogado como eu, de família, querendo fazer trabalhista. Eu não recomendo. Então, assim, advogado é obrigatório, mas procure saber da formação, né? Claro, vai depender da complexidade. Tudo depende, tá? Tudo depende. Tudo depende. Aliás, eu quero crer que o próprio advogado que esteja sendo consultado possa ter maturidade para dizer, olha, realmente isso eu dou conta, isso eu não dou conta, né? Perfeito. Antoine, você quer seguir aí na apresentação para a gente dar os recados finais? Eu agradeço pela atenção, aos que ficaram até aqui, espero realmente ter feito o tempo de vocês valer. Recados finais,
talvez nem todos saibam, mas nós temos, olha, além desse evento que está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal, nós temos um canal no YouTube, nós temos esses outros 6 que estão lá disponíveis. Uma forma de vocês serem notificados de maneira automática é se inscrevendo no canal. É uma coisa que não faz muito tempo eu aprendi, basta ir lá e clicar no sininho, clicar no inscreva-se, né? E se aparecer um sininho, você clica no sininho, passa a receber toda a movimentação do canal. Além desses eventos que estão aqui relacionados, que são eventos desse porte, né? 1 hora de evento, nós temos mini vídeos no canal do FRK Explica lá no YouTube sobre temas específicos. Para receber conteúdos jurídicos, também pode assinar a newsletter. Como é que assina a newsletter, Sebastião? Quando você receber a apresentação, pode clicar diretamente aqui. Você pode, através do site, se vocês entrarem no site, vai abrir lá um pop-upzinho, assine a nossa newsletter. Basta você clicar lá, coloca seu e-mail, coloca o seu contato e você recebe todo esse conteúdo, normalmente 2 vezes por mês, inteiramente grátis. Tudo que vocês estão vendo aqui, de alguma forma, elas ficam também no nosso site. Então, entrem sempre no site, deem uma olhada lá, que certamente vocês vão ter muitas respostas às dúvidas de vocês. Vamos seguir para lembrá-los, assim como tem esse conteúdo em vídeo, vocês também têm esses guias, falei sobre eles no início, quem quiser é só... Aliás, só complementando, viu, Antoine? Várias pessoas solicitaram aqui no chat, podem ficar tranquilos, aqueles que solicitaram vão receber, aqueles que depois quiserem receber posteriormente, entrem lá no nosso site que eles estão lá, vai ser muito fácil de vocês obterem também. Bom, gente, chegamos ao final, mais uma vez eu agradeço. Agradeço a equipe do FRK, que ajudou a produzir esse evento, a equipe do Oliveira Campos, né, que está aqui como nosso suporte técnico, sempre com tanta competência, e aos meus queridos amigos, né, que prestigiaram o evento. E, como eu disse, eu não vou correr o risco de nominar ninguém, né, para mim aparece uma tela muito pequena, então não vejo a todos, mas muito obrigado pela presença e até a próxima, né? Até a próxima. Espero em breve poder ter um novo tema aí para poder estar com vocês. Um último comentário, Antoine. Algumas pessoas falaram aqui, muito bom, obrigado, várias pessoas. Compartilhem nas redes sociais de vocês, né? Sempre que receber uma postagem nossa, compartilhem lá que outras pessoas possam também saber dos eventos, saber dos materiais, vai ser sempre muito importante, tá bom? Sejam sempre muito bem-vindos.